Bom pessoal, então vamos dar continuidade à nossa aula 4. Primeira parte a gente viu então o conceito de fasores. Agora a gente vai aplicar esse conceito primeiro em circuitos distintos, né? Primeiro caso a gente vai analisar um circuito resistivo, depois um circuito capacitivo e depois num circuito indutivo. E no final da aula a gente vai aplicar isso em um circuito RLC, em que a gente tem os três componentes, né? Um resistor, um indutor e um capacitor, em um circuito em que todos os componentes estão incertos. Então, primeiro vamos analisar então a aplicação de fasores em circuitos resistivos. Então, o nosso circuito em análise é esse circuito apresentado na figura, em que a gente tem uma fonte de tensão alternada sendo aplicada aqui em um resistor de resistência R, ok? Então, esse aqui é um circuito bem simples. Então, se a gente aplicar uma lei de Kirchhoff de tensão, a gente chega na seguinte equação, em que a fonte de tensão menos a queda de tensão na resistência R é igual a zero, ok? A nossa fonte de tensão ela é expressa matematicamente por uma amplitude εm vezes um sinal que é alternado, que vai ser uma senoide de frequência ômega-d, ok? Dessa forma, por essa equação, aplicando essa equação nessa primeira equação, então a gente tem que nosso VR vai ser a amplitude do nosso sinal senoidal sendo aplicado no resistor, nesse caso é um sinal de amplitude VR, ok? Essa amplitude VR, consequentemente, ela vai ser igual à amplitude do sinal alternado, o sinal da nossa fonte, o εm, ok? A nossa corrente no resistor, pela lei de Ohm, era dada pela divisão entre a tensão e a resistência, ok? A tensão é dada por VR seno de ômega dt e ele é dividido pela resistência. Então, em termos de diagrama fasorial, a nossa representação ela é dada nessa figura. Então, sempre no diagrama fasorial a gente começa representando a corrente. Então, a corrente ela tem uma amplitude IR, perdão. Essa componente IR, por essa expressão, ela é dada por VR, que é a amplitude máxima do meu sinal, que é igual a εm, dividido por R, ok? Então, esse primeiro fasor seria o fasor da corrente. O fasor da tensão, nesse caso, a gente percebe que a tensão ele é dado com seno de ômega dt. Já a corrente é o mesmo seno de ômega dt. Isso acontece porque essa relação é proporcional, a gente não tem nenhuma operação de derivado no nosso sinal. Então, nesse caso, a gente diz que ambos os sinais de corrente e de tensão em um fasor, eles estão em fase, ok? Então, a gente apresenta um sinal aqui, um fasor em cima do outro. Então, o primeiro sinal nosso é dito um sinal em fase, vai ser encontrado em circuitos resistivos, ok? A frequência que ele vai girar, a frequência ômega d, ela está sendo expressa aqui, e a posição dele em um instante t vai ser igual a ômega d vezes o tempo, que é igual a t, ok? Lembrando, nosso sinal é senoidal, então a projeção dele no eixo y me dá a representação no tempo destes dois sinais, corrente e tensão, ok? É interessante analisar nesse gráfico como esses dois sinais eles estão em fase. Então a gente percebe que o máximo dele, tanto na parte positiva como na parte negativa, acontece no mesmo instante, ok? E assim como também o momento que esses dois sinais se anulam, eles sempre acontecem nesses mesmos instantes. Então, o primeiro circuito é um circuito fácil, né, que a gente viu, é um circuito resistivo. Agora a gente vai analisar a aplicação de fasores em circuitos capacitivos. Então, nesse caso, a gente tem o mesmo circuito, uma fonte alternada aplicado em um capacitor, né? Então, eles estão em série esses componentes. O nosso sinal aplicado no capacitor vai ser um sinal alternado. Então, amplitude VC vezes um seno de ômega d vezes t, ok? A gente viu que a expressão que relaciona a corrente com a tensão no capacitor é dada por IC, corrente do capacitor, é a capacitância vezes a derivada da tensão do capacitor no tempo, ok? Derivando essa expressão no tempo, a gente vai chegar na seguinte expressão para a corrente,
que ela vai ser dada por ômega D vezes a capacitância, vezes a amplitude VC, vezes o cosseno de ômega DT, ok? A gente vai definir uma variável que vai ser pertinente para a gente, que ela é denominada reatância capacitiva. Ela é dada por 1 sobre ômega D vezes a capacitância, ok? Então a gente consegue expressar a corrente desse meu sinal em termos da amplitude máxima dividido pela reatância capacitiva. Essa reatância capacitiva, pessoal, ela faz justamente o papel de uma resistência. Ele seria um análogo de uma resistência, né? Então, por quê? No final, que a gente quer meio que expressar esse sinal de tensão e corrente análogo à lei de Ohm, ok? Então, nosso V seria igual a R vezes I, sendo que o nosso R seria o XC multiplicado pelo IC, ok? Então, a reatância capacitiva é justamente esse análogo. Era como se fosse um análogo da nossa resistência se esse circuito ele fosse regido pela lei de Ohm. A gente sabe que com um capacitor isso não prevalece, né? Isso não existe, porém a gente faz um análogo, em que esse análogo da resistência seria a reatância capacitiva. Então, em termos de representação no domínio do tempo, a gente tem que a nossa corrente IC, ela também vai seguir uma senoide, porém vai estar defasada em 90 graus em relação ao sinal da tensão, ok? A amplitude ela também vai mudar e a defasagem, a gente vai ter um mais 90 no sinal da nossa corrente. Então, se a gente analisar em termos de representação aqui no gráfico no domínio do tempo, o nosso sinal IC, o sinal da corrente, ele vai ter uma componente maior que o da tensão e eles vão estar defasados em 90 graus aqui no tempo, ok? Então, uma representação em termos de fazor seria novamente representar o nosso fazor de corrente. No caso do capacitor, o nosso fazor de corrente ele vai estar adiantado, né, em 90 graus do nosso fazor de tensão. Isso pela forma que a gente acabou de ver. Então a gente tem um adiantamento aqui da nossa corrente no circuito, ok? Então sempre a gente vai ver que para um circuito capacitivo tem fazor de tensão e corrente sempre vai fazer esse ângulo aqui de 90 graus em relação ao outro, né? Então, em termos fasorial, então a amplitude do nosso capacitor AVC ela vai ser igual à amplitude da corrente IC vezes a reatância capacitiva, ok? Então essa forma ela serve apenas para expressar as componentes de amplitude desses três sinais, que seria o sinal de tensão, o sinal de corrente e a componente de reatância capacitiva. E o terceiro circuito, pessoal, então seria um circuito indutivo, em que a gente tem uma fonte de tensão alternada aplicada em um indutor, ok? De novo a gente vai aplicar um sinal senoidal de frequência ômega D e amplitude VL. Então, se vocês relembrarem, a corrente no indutor é dada por 1 sobre a indutância, vezes a integral desse sinal, né? Então, a gente vai integrar o sinal senoidal, a gente vai obter um cosseno, ok? Lembrando que tem um sinal menos aqui. Então, se vocês relembrarem, o nosso sinal, uma identidade trigonométrica, é menos cosseno de ômega dt é igual a seno de ômega dt menos 90, ok? Então, aplicando essa identidade nessa equação, a gente vai chegar na seguinte expressão para a corrente no indutor. Então, IL vai ser igual a VL sobre XL. Então, de novo, a gente vai encontrar um análogo de uma componente resistiva, né, para esse circuito, que seria agora a reatância indutiva. Então, a reatância indutiva ela vai ser dada por ômega D vezes a indutância do meu indutor do circuito, ok? Então, a componente de corrente é a tensão dividido pela reatância indutiva, multiplicado pelo nosso seno de ômega dt, só que dessa vez nosso sinal ele vai estar atrasado, o sinal de corrente. Então a gente vai ter um menos 90. Então a representação desse sinal no domínio do tempo é dado por esse gráfico, ok? Dessa vez o nosso sinal de corrente ele vai ter uma amplitude menor que o de tensão, sendo que o de corrente agora ele está atrasado. Então, em termos de representação fasorial, a gente diz que a corrente ela está atrasada em relação ao fasor
de tensão. Então a gente vai ter um ângulo também de 90 graus entre essas duas variáveis, tensão e corrente. Porém agora a corrente ela está atrasada, ok? Para a gente imaginar por que adiantado o fasor de corrente fica aqui à frente de tensão, né? E atrasado ele fica antes do de tensão. Então, se imaginar, o nosso fasor ele gira no sentido anti-horário, ok? Se a gente imaginar a projeção dele no eixo Y, então, à medida que ele for girando, então a gente percebe que o vetor VL ele vai essa projeção aqui no eixo Y ele dá justamente, né, a decomposição do nosso sinal. Então, à medida que ele for girando, a gente percebe que o vetor VL vai chegar no seu máximo, né, que é quando ele chegar nesse ponto aqui, primeiro do que o fasor de corrente, ok? Então, por isso que a gente disse que nesse caso a corrente está atrasada em relação à tensão de 90 graus. No gráfico aqui no domínio do tempo, a ideia vai ser análoga, né? Então, se a gente partir do instante zero, o que acontece primeiro aqui, o que chega no pico primeiro, vai ser o gráfico de tensão em relação à corrente. Então, novamente, a corrente ela está atrasada em relação à tensão, porque a tensão ela acontece que o pico dela primeiro, ok? Em termos de amplitude, então a amplitude da tensão no indutor pode ser dada pelo produto da corrente no indutor vezes a reatância indutiva, ok? Então aqui é um quadro resumo para a gente resumir aí os três circuitos que a gente analisou. O circuito que a gente tem apenas um resistor, circuito resistivo, circuito capacitivo e o circuito indutivo. Então a gente viu que em cada circuito desse a gente consegue, por causa do resistor, o nosso análise de resistência é a própria resistência, né? E o análise de resistência no circuito capacitivo e indutivo é a reatância, ok? A reatância do capacitor é dada por 1 sobre ômega D, que é a frequência do nosso sinal alternado, vezes a capacitância. Já o indutor, a reatância dele indutiva é dada pelo produto da frequência angular, ômega D, vezes a indutância, ok? Perceba que a reatância capacitiva, à medida que a gente tem frequências baixas, essa reatância ela tende ao infinito, porque vai ficar aqui 1 sobre tendendo a zero, né? Então, para frequências baixas, esse valor ele tende a infinito. Para frequência alta, a gente vai estar dividindo 1 sobre infinito. Então, essa reatância ela vai tender a zero, ok? Já para a reatância indutiva, frequências baixas, como eu estou multiplicando a frequência pela indutância, vai me dar um valor baixo também. Já para a frequência alta, a reatância indutiva ela tende ao infinito. Em relação às características de tensão e corrente, para o resistor a gente viu que a corrente vai estar em fase com a tensão. Para o capacitor, a corrente ela vai estar adiantada de 90 graus em relação à tensão. E para o indutor, ela vai estar atrasada de 90 graus em relação à tensão, ok? Em termos de relação da amplitude, a gente viu que para um resistor a gente obedece a lei de Ohm, né? V é igual a RI. Já para o capacitor e indutor, a tensão do capacitor é dada pelo produto da corrente, da amplitude da corrente e da reatância capacitiva. Para o indutor, a mesma ideia, produto da corrente pela reatância indutiva. Então, o último circuito que a gente vai ver na aula de hoje vai ser o circuito RLC série. Também a gente vai fazer essa análise de fasores, ok? Então, nosso circuito tem resistor, capacitor e indutor, todos os componentes estão ligados em série, aqui sendo alimentado por uma fonte de corrente alternada, ou tensão alternada, né? Nossa fonte de tensão alternada era dada por uma componente máxima, εm vezes um seno de ômega dt, ok? A corrente que vai circular nesse circuito vai ser uma corrente com valor máximo I, então eu estou supondo esse valor, ainda não sei ele expressar esse valor, a gente vai ver como é que a gente expressa essa componente máxima, vezes o seno de ômega dt, então a gente vai preservar a frequência da corrente em relação à tensão, porém a gente vai ter uma defasagem. Essa defasagem vai ser justamente devido aos componentes capacitivos e indutivos no meu circuito, ok? Então, como que eu determino essa amplitude I da minha corrente e essa defasagem φ em função desses parâmetros de resistência, capacitância, indutância e amplitude máxima aqui da nossa fonte de tensão?
Então a primeira coisa que a gente vai fazer é aplicar aqui a nossa lei básica, né? Lei de Kirchhoff das malhas ou das tensões. Então a gente tem que a nossa fonte de diferença de potencial, nossa fonte de tensão, ela vai ser igual àquela tensão no resistor, no capacitor, mais a do indutor, ok? Então, a princípio, se vocês montarem só retomando aqui, essa equação, vocês vão ver que ela vai dar o que a gente chama de equação diferencial, ok? A princípio, que a maioria de vocês ainda não fez disciplina, lá na disciplina de circuitos, vocês vão aprender como resolver esse circuito com equação diferencial. Só que para a gente aqui, a gente vai analisar isso apenas em termos de fasores, ok? Então a gente vai encontrar a amplitude da corrente e a defasagem apenas utilizando fasores. Então a primeira coisa que a gente faz, como sempre no diagrama fasorial, é representar a componente de corrente. Então a gente representa um fasor com amplitude I, que é o que a gente quer encontrar, e posição aqui característica, né? ômega dt menos φ. Esse φ é a defasagem devido ao nosso circuito elétrico. Então a primeira coisa representei o fasor de corrente. Segundo passo é representar os demais fasores. Então a gente tem o fasor de tensão no resistor, tensão no capacitor e tensão no indutor. Então a gente viu que para um resistor, corrente e tensão estão em fase. Então a gente representa ambos no mesmo sentido aqui da corrente. Então o VR ele tem a mesma posição angular da corrente, ok? Já para a tensão no capacitor, a gente tem a defasagem de 90 graus, ok? Sendo que, nesse caso, para o capacitor a corrente está adiantada em 90 graus. Então o VC ele fica antes do fasor de corrente. Já para o fasor de indutância, a gente tem que a corrente ela vai estar atrasada, né, em relação ao fasor de tensão. Então nesse caso, o fasor de tensão ele vai ficar depois do de corrente, ok? Tanto de tensão do indutor como do capacitor, a gente tem um ângulo de 90 graus em relação ao da corrente. Então pessoal, aqui a gente pode simplificar para encontrar essa amplitude da corrente I, como a gente tem a componente da tensão do resistor que segue a mesma da corrente, e a gente tem essas duas aqui do capacitor e indutor em sentidos opostos, ok? Então, para encontrar a representação, simplificar essa representação fasorial, a gente pode fazer a subtração dessa amplitude VL menos VC, já que eles têm sentidos opostos, ok? Então a gente vai chegar nesse seguinte vetor, que seria VL menos VC. A gente continua com VR, ok? E esse εm aqui é justamente o valor da amplitude da nossa fonte de tensão. Por quê? Porque a soma fasorial de VR com VL menos VC tem que me dar o valor da fonte, da amplitude máxima aí da nossa fonte de tensão, ok? Então, se vocês relembrarem, então isso daqui vai me dar um triângulo retângulo. Triângulo retângulo, eu consigo encontrar qualquer uma dessas componentes, né, que seria o cateto oposto, adjacente e hipotenusa, aplicando essa regra básica. Então, o nosso εm aqui ao quadrado, que seria a nossa hipotenusa. Então, esse fasor aqui, ele é esse mesmo fasor que sai de VL menos VC até VR, ok? Ele seria então igual a um dos catetos aqui ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, que seria VL menos VC, ok? Então, a tensão no indutor a gente viu que é igual ao produto, lei de Ohm, né, da corrente com a resistência. E a tensão a gente pode expressar isso tanto em termos da reatância indutiva como capacitiva, certo? Então no final a gente vai isolar a nossa corrente e vai chegar nessa seguinte expressão: a corrente com circuito RLC, a amplitude dela, né? Essa aí, só lembrando, não é a corrente instantânea, é só a amplitude. Seria dado pela amplitude máxima da tensão aplicada no circuito, dividido pela raiz da resistência ao quadrado mais o XL menos XC ao quadrado. Nesse sentido, pessoal, a gente já viu o conceito de reatância, né? Então seria um análogo de resistência
para um circuito capacitivo ou indutivo. Já para um circuito RLC, a gente introduz a notação de impedância. Então, a impedância é justamente essa relação entre o valor máximo da tensão e corrente de um circuito RLC. Ok? A gente vai ter um módulo característico que é justamente dividir a tensão máxima pela corrente máxima, e a gente vai ter uma defasagem, que é justamente a defasagem devido existente, né, entre a tensão e a corrente. Ok? Então, como determinar esse módulo da impedância do circuito RLC? Ok? A gente quer encontrar novamente uma componente análoga para a lei de Ohm, em que a gente ia expressar o nosso circuito RLC de forma análoga à nossa lei de Ohm. Então, a gente tem tensão sobre corrente igual a resistência. Essa resistência é justamente a impedância. Ok? A gente chegou nessa primeira equação, que seria a expressão da corrente máxima. Então, a partir dessa equação, a gente consegue derivar o módulo da nossa impedância. Então, esse módulo da impedância vai ser dado pela raiz de R ao quadrado mais XL menos XC ao quadrado. Ok? Então, a gente representa por Z, quando a gente está falando de impedância do meu circuito. Então, a impedância desses três componentes para esse circuito é essa expressão, raiz de R ao quadrado mais XL menos XC ao quadrado. E para determinar, então, a fase dessa impedância ou a fase da corrente, já que eles vão ser iguais, né? Então, para encontrar a fase dessa impedância, só a gente retomar o nosso diagrama fasorial, seria justamente essa fase φ, ok? Então, aqui o que a gente tem para encontrar essa fase φ é aplicar justamente a ideia de tangente aqui nesse ângulo, né? Então, tangente desse ângulo seria igual ao cateto oposto sobre o cateto o adjacente. O oposto seria VL menos VC, ok? Esses dois componentes são iguais. E o cateto adjacente é igual a VR. Então, aplicando essa ideia aqui nessa equação, a gente tem que tangente de φ é o ângulo da corrente que a gente quer encontrar, ou o ângulo da impedância vai ser o mesmo, né? Vai ser igual a VL menos VC sobre VR, ok? Você pode aplicar aqui a ideia da lei de Ohm, né, para o resistor, e o análogo aqui para o indutor e capacitor. Então, você vai ter que VL vai ser igual a XL vezes I, VC vai ser igual a XC vezes I, VR vai ser igual a R vezes I. Então, o I aqui é o mesmo em ambos, a gente corta, a gente chega na expressão final, que é apenas em termos da reatância indutiva capacitiva e do resistor, ok? A partir dessa expressão, então, a gente tem que essa fase ela vai ser positiva se o meu XL for maior do que o XC. Então, nesse caso, a gente fala que o nosso circuito ele é predominantemente indutivo, porque a reatância indutiva é maior. E se essa tangente aqui de φ vai ser negativa, a nossa fase, né, no caso, se o XC for maior que o XL. Então, nesse caso, a gente diz que nosso circuito ele é predominantemente capacitivo. Para finalizar nossa aula, pessoal, então a gente vai ver aqui dois exemplos. Então, o primeiro exemplo é a aplicação, né, dessas formas que a gente acabou de ver. A gente tem um circuito RLC com uma resistência de 200 ohms, um capacitor de 15 microfarad, uma indutância de 230 mH, a frequência do nosso sinal alternado é 60 Hz e a amplitude de nossa fonte de tensão é 36 volts. Então, ele pede o módulo dessa impedância, a amplitude da corrente e a constante de fase da corrente do nosso circuito. Então, a primeira coisa que seria para encontrar esse módulo da impedância, primeiro é encontrar as reatâncias indutiva e capacitiva. Então, se a gente relembrar, o XL ele é igual à frequência angular, ok, vezes a indutância. Já o XC é 1 sobre a frequência angular vezes a capacitância. Então, nesse caso, nosso XL é igual a 86,7 ohms, unidade de reatância ou impedância é sempre ohms, é análogo à resistência, como eu disse, né? E o XC, nesse caso, é 177 ohms, ok? Como o XC é maior que o XL, a nossa fase ela vai ser negativa e o nosso circuito é predominantemente capacitivo, ok? Para encontrar Z, então, achei XL e XC, eu tenho um R, enquanto que o módulo da impedância é igual a 219 ohms. A amplitude da nossa corrente vai ser justamente a amplitude do nosso sinal alternado dividido
pelo módulo da impedância. Nesse caso, então, vai dar uma amplitude de corrente de 0,164 A. Para encontrar a fase, então a gente viu que tangente de φ é igual a x0 menos xc sobre r. Se eu quero encontrar φ, eu faço o arco tangente, ok? Para esse circuito, então vai me dar menos 24,3 graus ou menos 0,424 radianos. Então, para finalizar, a gente vai ver aqui só o conceito de potência ativa em circuito CA. Então, a gente viu que para um sinal alternado a gente tem duas grandezas, né, que a gente pode associar com potência. A primeira seria potência ativa instantânea, que é justamente a potência dissipada no componente no instante t. Nesse caso, ela é em função do tempo. Então, para esse circuito seria r ao quadrado, ok? Então, seria essa seguinte expressão: i ao quadrado vezes r vezes sin ao quadrado de ômega d t menos φ. A gente viu o conceito de potência média. Nesse caso, ele seria dado pelo o valor da componente eficaz ao quadrado vezes a resistência, que é o análogo de circuito de corrente contínua, ok? Para um sinal senoidal, que é o que está sendo aplicado nesse caso, o valor eficaz é a amplitude do meu sinal dividido por raiz de 2, ok? Então, nesse caso, 1 sobre raiz de 2 é a corrente RMS ou a corrente eficaz. Então, nesse caso, nossa potência média, ele vai ser justamente o R, a resistência nossa, vezes a componente RMS ao quadrado, ok? Então, a nossa corrente RMS, uma vez encontrada ela, eu tenho que ela pode ser expressa também em termos da nossa tensão RMS dividido pelo módulo da impedância. Então, se eu tenho o módulo da impedância e sei o valor da minha componente RMS de tensão, eu consigo encontrar o de corrente, ok? Potência média, então, eu sei que R e RMS ao quadrado é a potência média, ok? Eu posso decompor esse componente ao quadrado, deixar uma corrente multiplicando com resistência, isso vai me dar tensão, ok? E multiplicar pela outra corrente. Então, nesse caso, a gente vai chegar na seguinte expressão: RMS dividido por Z, que vai me dar a corrente, e a outra componente de corrente RMS vezes R. Então, eu consigo juntar as duas componentes RMS, de tensão e corrente, e dividir aqui R por Z. R por Z, pessoal, dá aquilo que a gente chama de fator de potência. Então, que é o quanto próximo da componente resistiva a nossa impedância está, ok? Então, o nosso fator de potência ele é dado pela relação entre a resistência dividida pelo módulo da impedância do nosso circuito. Então, para um circuito CA monofásico, nossa potência média do sinal alternado é a multiplicação da componente RMS de tensão pela de corrente vezes o fator de potência, ok? Quanto maior for a nossa componente resistiva, maior esse fator de cosseno de φ ele tende a 1, o que significa que o nosso circuito ele vai ser predominantemente resistivo, ok? Então, nesse último caso, no último exemplo aqui, a gente tem os valores de resistência, reatância capacitiva e indutiva. Então, a resistência é de 200 ohms, reatância capacitiva 150 ohms e a reatância indutiva de 80 ohms. Então, nesse caso, a gente não precisa calcular as reatâncias porque o exemplo já me deu, né? Frequência 60 Hz e uma amplitude aí da fonte de tensão de 120 volts. Então, novamente, pede o módulo de impedância, amplitude da corrente e a constância de fase dessa corrente. E o último item aí que a gente ainda não analisou, né, que seria da potência média desenvolvida pela resistência, ok? Então, só relembrando, né, o módulo da impedância a gente já viu, é dado por essa fórmula. Então, aplicando esses três primeiros parâmetros aqui, a gente chega que o módulo de impedância desse circuito é de 211 aqui, 0,9 ohms. O fator de potência do nosso circuito seria R sobre Z. Então, 200 dividido por 211,9, isso vai dar aproximadamente 0,944, ok? Então, ele é bem perto aqui de ser um circuito predominantemente resistivo. A fase do nosso circuito ela vai ser dada pelo arco cosseno do nosso ângulo, né? Se a gente trabalhar com fator de potência, então arco cosseno de 0,944, isso vai me dar mais ou menos 19,3. Então, como que eu escolho o sinal? Eu vou analisar
a reatância capacitiva indutiva do meu circuito. Nesse caso, o XC ele é maior do que o XL. Então, o XC é 150 ohms e o XL é 80 ohms. Então, como o XC é maior que o XL, a gente tem que o nosso φ ele vai ser negativo. Okay? A gente já viu por que ele vai ser negativo. Então, o nosso φ é menos 19,3 graus para esse caso. Então, por fim, como que conta a potência média, a gente viu que ele é o produto da tensão. O produto da tensão RMS vezes a corrente RMS vezes o fator de potência. Ok? Então, aplicando essas três componentes do meu circuito, eu vou chegar na potência média dissipada de 64,1 watt. Só retomando aqui, pessoal, um comentário. Então, ele pediu a potência média na resistência. Então, essa potência média na resistência, ela sempre vai ser diferente de zero. Esse resistor sempre vai dissipar a potência por efeito Joule, ok? Já a potência média, se você calcular no indutor e no capacitor, vocês sempre vão chegar no valor igual a zero, ok? Porque capacitor e indutor, eles não dissipam energia, eles apenas armazenam energia em um intervalo de tempo. Pessoal, então aqui a gente finaliza a nossa aula 4. No PVA-NET a gente tem uma lista relacionada com circuitos de corrente alternada. Agora vocês então já são capazes de resolver essa lista. Então, bons estudos a todos e até a próxima aula.